Bem, galera, bem-vindos a mais um vídeo de análise do livro Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Dessa vez, na aula 6, a última aula, a gente vai falar sobre fatalismo e educação transformadora, para fechar o assunto. Para o planejamento da aula de hoje, a gente tem, como sempre, uma pequena atividade, uma pequena reflexão no comecinho. Depois vamos tratar o assunto do fatalismo, que pode ser um termo que algumas pessoas talvez não conheçam. Depois a educação transformadora. E aí, terminamos a playlist. Como sempre, eu quero ressaltar que esses slides, assim como todos os outros, estão sempre na descrição do vídeo, caso você queira acessar, ou baixar ele para salvar, para poder estudar, enfim, é só ir lá na descrição. Eu quero lembrar também das maneiras de doar e apoiar o canal monetariamente, né? Não importa o valor que você for doar, por menor que seja, já me ajuda bastante a me manter motivado, continuar produzindo esses materiais, comprando equipamentos novos, enfim, qualquer ajuda nesse sentido é muito bem-vinda. E eu tenho também uma campanha no Apoia-se, que é um site justamente para fazer esse tipo de arrecadação. Ele é uma arrecadação mensal, né? Você pode escolher um valor. Enfim, vocês podem passar lá para dar uma olhadinha, é bem interessante. Tendo terminado então essa parte mais introdutória, vamos começar o conteúdo. Começando pela atividade. Eu quero que vocês reflitam, principalmente para quem não conhece o termo, o que que é, né? Você sabe o que que é uma mentalidade fatalista? Tem alguma ideia do que seja isso? Em relação ao sentimento raiva, vocês consideram que ele é um sentimento bom ou ruim? Ele é importante ou ele é indesejável? Ele seria melhor se não existisse? Enfim. São perguntas só orientadoras, né? Mas o que vocês sentem em relação ao sentimento raiva? Outra reflexão é: algum professor ou aluno já mudou a sua vida durante o seu processo educativo? Uma coisa mais pontual, assim, que você percebeu, nossa, isso realmente mudou a minha maneira de pensar, a minha maneira de ser, enfim, teve um impacto muito profundo. E as duas últimas reflexões: qual que é a situação atual da educação no Brasil no seu contexto e qual que é o papel da educação? Para que serve a educação, né? O que deveria ser o papel dela? Na opinião de vocês. Se vocês quiserem pausar o vídeo para dar uma pensada, sintam-se à vontade, eu acho que é bem interessante, vocês podem interagir nos comentários aí também. Mas, enfim, vamos começar a parte do fatalismo. O que que é essa palavra que eu disse, fatalismo? Ele é uma doutrina, né, uma maneira de pensar que afirma que todos os acontecimentos vão acontecer de acordo com um destino fixo e inexorável. Ou seja, não é uma coisa controlada ou influenciada pela nossa vontade. Era para ser, vai acontecer assim e pronto, sabe? É uma coisa bem fixa. Fazendo uma citação do livro, o Paulo Freire fala bastante desse assunto, né? Ele diz aqui: a ideologia fatalista, imobilizante, que anima o discurso neoliberal anda solta no mundo. Com ares de pós-modernidade, insiste em convencer-nos de que nada podemos fazer contra a realidade social que, de histórico e cultural, passa a ser ou a virar quase natural. Frases como "a realidade é assim mesmo, o que podemos fazer?" ou "o desemprego no mundo é uma fatalidade do fim do século." Isso são exemplos de fatalismo, aquela coisa imobilizante, né, de tipo, é assim mesmo. O que que a gente pode fazer, né? É isso. Ele vê isso como um problema bem grave. Aqui tem alguns exemplos do quanto ele não gosta dessa ideia, né. Então, o mundo não é, o mundo está sendo, então as coisas são construídas, né, com o tempo. Não é uma coisa fixa e imutável igual o fatalismo prega. Eu constato não para me adaptar, mas para mudar, então eu não fico confortável, né, não vou e fico ali: "Ah, tenho que me adaptar a isso e pronto, fico ali". Não, eu tenho que mudar a situação que eu não concordo, por exemplo. Não é na resignação, mas na rebeldia em face das injustiças que nos afirmamos. Então ele claramente é muito oposto a esse tipo de mentalidade. Falando sobre essa questão da adaptação, né, que eu comentei agora, tem um trecho que ele comenta sobre isso. Do ponto de vista de tal ideologia, né, do fatalismo, só há uma saída para a prática educativa: adaptar o educando a essa realidade que não pode ser mudada. Então, ao invés da gente trabalhar para transformar o educando, né, o aluno, em uma ferramenta de mudança, a gente só tenta adaptar ele a uma realidade que não pode ser mudada teoricamente. Isso é visto em vários cenários nas escolas, até o próprio processo do vestibular é uma coisa ridícula, né? Ninguém gosta de fazer vestibular. Todo mundo sabe que não faz muito sentido. Cursinho é uma experiência horrorosa no geral.
Mas enfim, a gente tem que se resignar e é isso aí, a vida é assim, vamos pro cursinho e vamos pro vestibular e é isso, sabe. Eu sei que é difícil uma mudança nesse sentido, mas, eu só tô dando exemplo pra mostrar pra vocês como isso tá dentro da gente. O professor foi injusto com você numa prova, numa sala de aula, às vezes dependendo do professor, né, como a gente falou nas aulas anteriores, na autoridade, no autoritarismo do professor, você pensa: "Ah, o professor é assim mesmo, o que que eu vou fazer? Eu vou reclamar com ele, não vai mudar nada, então eu não vou reclamar". Então, enfim, a gente acaba desistindo de tentar fazer as coisas por causa dessa adaptação. "Ah, é assim mesmo, então eu vou ficar assim". É nesse contexto que a gente começa a falar um pouquinho da raiva e da temática do fogo que eu trago aqui no canal, né. Lá no começo eu tinha perguntado pra vocês se a raiva é um sentimento bom, ruim, enfim, como vocês se sentem em relação a ela. Eu já conversei com várias pessoas sobre isso e ninguém gosta muito de sentir raiva, principalmente porque às vezes ela gera uma perda de controle, né, você extrapola e gera agressividade dependendo do momento, enfim, as pessoas se arrependem depois que elas sentem raiva. Mas o sentimento raiva em si não é uma coisa ruim, né, tanto que é isso que eu tento trazer aqui para o canal, mas enfim, a gente já fala sobre isso. Eu vou ler essa citação bem interessante agora do livro. Tenho o direito de ter raiva, de manifestá-la, de tê-la como motivação para minha briga, tal qual tenho o direito de amar, de expressar meu amor ao mundo, de tê-lo como motivação de minha briga, porque, histórico, viva a história como tempo de possibilidade, não de determinação. Se a realidade fosse assim, porque estivesse dito que assim teria de ser, ou seja, né, a mentalidade fatalista, não haveria sequer por que ter raiva. Realmente, né, se as coisas são assim realmente ponto, por que que eu vou ficar com raiva? Só tem que aceitar, né. O meu direito à raiva pressupõe que, na experiência histórica da qual participo, o amanhã não é algo pré-dado, mas um desafio, um problema. Não posso, por isso, cruzar os braços fatalistamente diante da miséria, esvaziando dessa maneira minha responsabilidade no discurso cínico e morno que fala da impossibilidade de mudar porque a realidade é mesmo assim. O discurso da acomodação ou de sua defesa, o discurso da exaltação do silêncio imposto de que resulta a imobilidade dos silenciados, é um discurso negador da humanização de cuja responsabilidade não podemos nos eximir. Então, o que dá para destacar como principal ponto aqui é que ele enxerga a raiva como motivação para a mudança. Ela gera energia e motivação para essa mudança. E aí ele entra no assunto da revolução, né? E aqui que eu acho que fica bem interessante, porque, como eu disse, às vezes tem a questão da violência, enfim, que é gerada por causa dessa energia, dessa raiva, mas olha só o que ele diz. Não se trata, obviamente, de impor à população espoliada e sofrida que se rebele, que se mobilize, que se organize para defender-se. Vale dizer para mudar o mundo. Trata-se, na verdade, não importa se trabalhamos com alfabetização, com saúde, com evangelização ou com todas elas, de simultaneamente, com o trabalho específico de cada um desses campos, desafiar os grupos populares para que percebam, em termos críticos, a violência e a profunda injustiça que caracterizam sua situação concreta. Mais ainda, que sua situação concreta não é destino ou vontade de Deus, algo que não pode ser mudado. Então, enfim, eu tenho minhas ressalvas como quando a gente começa a falar de revolução, né, surge a temática de violência normalmente nas discussões com amigos ou com outras pessoas, enfim, do quanto o uso da violência é necessário na revolução e etc. Mas nesse livro aqui ele está focando numa revolução de pensamento, né? Então não é impor à população que ela se rebele, vai falar, oh, você tem que se rebelar. Então é mostrar para eles a situação em que eles se encontram. Desafiar esses grupos mais fragilizados, né, a perceber as injustiças que eles se encontram. Depois deles pensarem isso, aí eles devem ter a autonomia de agir conforme eles acharem melhor. Então, isso tem muito do que a gente estuda na faculdade sobre extensão universitária, né? Extensão universitária seria, teoricamente, você levar o conhecimento da universidade para fora dela. Então, você trabalhar com populações, se eu estou trabalhando em uma coisa ambiental, né? Chegar lá numa área desmatada e conversar com a população, espalhar a informação e etc. Mas você
impor essa informação é uma coisa, né? Impor à população a informação não é legal. Você tem que levar em conta os saberes que eles já possuem, né? Você tem que chegar lá para ajudar eles a desenvolverem a própria autonomia. Não a mandar eles fazerem uma revolução, mandar eles fazerem alguma coisa, enfim. Nosso papel é de educar, né? Nesse sentido de criar autonomia. Então, ensinar é diferente de impor. Por isso que o Paulo Freire critica tanto aquela educação bancária, né? Que os professores só vão lá e ficam jogando conteúdo e é isso, os alunos ouvem, o professor fala, o aluno ouve. Isso é uma imposição, né? Agora falando da educação transformadora, né? Na verdade, todos os assuntos, né? Como sempre, eles estão diluídos em todos os lugares, mas aqui eu estou tentando focar um pouco mais nesse aspecto. Vamos falar um pouquinho de gestos simples, que também estão presentes no livro. Às vezes, mal se imagina o que pode passar a representar na vida de um aluno um simples gesto do professor. O que pode um gesto aparentemente insignificante valer como força formadora ou como contribuição à do educando por si mesmo. E vice-versa, né? Um gesto de um aluno mudar a vida de um professor também. Exemplo disso é que eu vou mencionar o Sandro várias vezes aqui nesse canal, nessas playlists, enfim. Ele é meu professor que me deu uma disciplina chamada Ética, Educação e Meio Ambiente. E ele mudou completamente a minha visão do curso de Engenharia Ambiental por si só e do que eu quero para o meu futuro. E ele foi o responsável por inspirar essa playlist sobre o Paulo Freire, né? Foi com ele que eu tive contato com o Freire. Várias ideias do canal, dos elementos, surgiram depois de algumas coisas que ele me disse e aí eu comecei a pensar. Então, o que que ele fez? Ele estava dando a aula dele como sempre, né? Mas por me dar atenção, por eu ter conversado com ele no final de uma aula, às vezes por 15 minutos, surge uma ideia. Então, um gesto simples, né? Foi o principal responsável por me dar ideias para criar o movimento Tanim, por exemplo, e é uma coisa que mudou minha vida. E esses gestos se multiplicam, né? Aquele filme Corrente do Bem, então, enfim, eu tive essa ideia de criar o canal e agora, né? Parece estranho até eu falar isso, mas não é estranho. Eu tô ajudando bastante gente com o meu canal. Eu recebo relatos das pessoas falando e etc, né? Nos comentários, no WhatsApp, enfim. Então isso está gerando mais coisas e eu espero que essas pessoas que foram ajudadas também ajudem outras pessoas. Então, ele até fala aqui um negócio interessante, né? É uma pena que o caráter socializante da escola, o que há de informal na experiência que se vive nela, de formação ou deformação, seja negligenciado. Fala-se quase exclusivamente do ensino dos conteúdos, ensino lamentavelmente quase sempre entendido como transferência do saber, a educação bancária. Então, a gente está educando pessoas, a educação ela envolve pessoas, não tem como você achar que a educação é pura transferência de conhecimento, ignorando as interações humanas que acontecem naquilo ali. Voltando na aula passada, um professor que dá uma aula para uma sala cheia de alunos. Se ele der essa mesma aula, se ele falar as mesmas coisas para uma sala vazia, ele está realmente educando? Ele está realmente considerando as pessoas existentes ali? Então, a gente tem que adaptar as coisas, a gente tem que levar em conta os sentimentos, tudo que os alunos trazem também para a aula, né? Não só o professor. E, enfim, eu fugi um pouco do tema aqui dos gestos, mas eu acho que é isso. Agora, aprofundando ainda mais esse assunto, entra o amor. Mais uma citação aqui. Porque lido com gente, não posso, por mais que, inclusive, me dê prazer entregar-me à reflexão teórica e crítica em torno da própria prática docente e discente, recusar a minha atenção dedicada e amorosa à problemática mais pessoal deste ou daquele aluno ou aluna. Desde que não prejudique o tempo normal da docência, não posso fechar-me a seu sofrimento ou a sua inquietação porque não sou terapeuta ou assistente social, mas sou gente. O que não posso, por uma questão de ética e de respeito profissional, é pretender passar por terapeuta. Não posso negar a minha condição de gente de que se alonga, pela minha abertura humana, uma certa dimensão terápica. Gente, o maior exemplo disso é a pandemia que a gente passou agora, né? Depende de quando você estiver vendo o vídeo, na realidade, mas enfim, a pandemia do coronavírus. Ficou nítido como que o estado psicológico dos alunos e dos professores impacta no aprendizado e no ensino.
Eu acho muito legal que ele fala isso em relação aos terapeutas, né. Talvez você não seja psicólogo, psiquiatra, enfim, mas todo mundo é ser humano, a gente tem empatia, ou pelo menos deveria ter empatia, a gente tem amor, ou deveria ter amor, enfim. A educação é humana, como eu estava falando. Então, só porque você não é terapeuta, você vê um aluno lá no fundo da sua sala chorando. Você vai continuar dando a sua aula normalmente com o aluno lá no fundo da sala chorando, eh, deitado na carteira, então tá, talvez, né, desde que não prejudique o tempo normal da docência. Então você não vai parar a sua aula e ficar 1 hora conversando com aquele aluno, até por uma questão de privacidade. Mas vai lá e fala com ele depois, ou o professor também, né. O que mais tem na pandemia são professores implorando para os alunos ligarem a webcam. E às vezes já vi vários relatos na internet, os alunos entram na sala, todo mundo liga a webcam, e o professor chora por saudade de ter aquele contato. Então, dos 2 lados, né, a gente tem que tentar lembrar que a educação é um processo humano, que às vezes a gente sente raiva do professor por não gostar tanto dele, não ter ido bem na prova, achar que ele foi injusto, mas ele é um ser humano também. Ele pode ter os problemas dele, enfim, e tudo dá para conversar, né, ou deveria dar. De novo, voltando na questão da autoridade, deveria ter essa abertura de diálogo. Desde que ela exista, com certeza o amor vai existir, né. Como prática estritamente humana, jamais pude entender a educação como uma experiência fria, sem alma, em que os sentimentos e as emoções, desejos, os sonhos, devessem ser reprimidos. Nem tampouco compreendi a prática educativa como uma experiência que faltasse o rigor em que se gera a necessária disciplina intelectual. Então é aquele mesmo papo do diálogo da aula passada. A gente tem que ter diálogo, mas como é que fica o conteúdo, né? Uma coisa não exclui a outra. Você construir uma educação com uma aproximação humana não impede o rigor intelectual e conteudista necessário. Não é só porque você vai levar em conta os sentimentos dos seus alunos que você tem que parar de dar conteúdo e ficar lá só conversando sobre como você se sente em relação a esse conteúdo que foi aprendido. Então tem um equilíbrio. A gente não precisa de um excesso de um lado ou de outro, né? Agora ele começa a fazer uma abordagem até focada na educação no Brasil, né? Aqui não tanto, mas nos próximos slides a gente vai perceber isso. Aqui nesse trecho ele está falando muito da vocação, do amor para ensinar, né? Dessa força misteriosa que surge com os professores ou com os alunos para aprender também, né? E como isso fica confrontado com o descaso da educação que a gente vai ver daqui a pouco. Então é uma coisa que eu tenho certeza que quem é professor entende, quem é professor e realmente gosta de ser professor, entende dessa questão da vocação, que eu já sinto mesmo sendo só um professor no YouTube ainda, né. Infelizmente não consegui dar nenhuma aula presencial graças à pandemia, mas quem sabe isso não acontece em breve. Mas quem é professor com certeza entende essa palavra vocação, essa força misteriosa, né, esse amor. Enfim, um dos piores males que o poder público vem fazendo a nós no Brasil, historicamente, desde que a sociedade brasileira foi criada, é o de fazer muitos de nós correr o risco de, a custo de tanto descaso pela educação brasileira, perdão, pela educação pública, existencialmente cansados, cair no indiferentismo fatalistamente cínico que leva ao cruzamento dos braços. De novo aquele discurso do não há o que fazer. Então não é como se as pessoas que são, né, que têm essa mentalidade fatalista fossem ruins, como se elas tivessem fracassado. Nossa, essa pessoa é fraca, né, por sentir isso. Não, tem a questão do cansaço, a gente está dentro desse sistema ruim há muito tempo. Então os professores cansam, os alunos cansam, todo mundo fica cansado e acaba caindo nessa acomodação, nessa adaptação à situação que a gente está. Não só na educação, mas no cenário inteiro do país, né. Corrupção para o brasileiro é uma coisa que já está absurdamente dentro da mentalidade fatalista, por exemplo. Então eu imagino que quando ele fala sobre essas coisas no livro, é justamente reconhecendo que isso existe, mas que isso não pode ser aceito, né. Isso demanda força, demanda, né, energia, né, demanda raiva, por exemplo. Então aí que vem a importância de falar sobre isso, né, o simples fato do livro existir, desses vídeos que eu estou gravando existirem, a ideia é ser um motivador para a luta, né. A luta em favor do respeito aos educadores e à educação.
Isso daqui, dependendo da experiência que você teve, né, das condições que você teve na sua vida, talvez você se identifique com um pouco mais de facilidade, senão vai precisar de um pouquinho de empatia. Mas vamos ler aqui, né? Como cobrar das crianças um mínimo de respeito às carteiras escolares, às mesas, às paredes, se o poder público revela absoluta desconsideração à coisa pública? Aí ele encerra com a frase: há uma pedagogicidade indiscutível na materialidade do espaço. É aquilo de demonstrar a ética na prática. Como é que você quer falar para uma criança que ela precisa respeitar o professor, ela precisa respeitar o ambiente, o horário de estudo, etc., se a escola não permite que isso aconteça por causa do governo, se não tem um orçamento, ou se uma sala de aula é assim: ah, você precisa respeitar essa cadeira que você está sentado. Mas olha o chão, olha a parede, olha as condições que eles estão estudando. Então eu gosto muito dessa frase, que existe pedagogia, né, no próprio espaço em que a educação está acontecendo, no espaço físico que ela está acontecendo. E esse descaso, obviamente, gera um prejuízo nessa questão. Novamente trazendo uma abordagem em relação à pandemia. O professor, isso vale para alguns alunos também, né, enfim, tem aluno que tinha que trabalhar enquanto estava no horário de aula, mas eu estou focando mais aqui na questão dos professores. Então o professor tinha que responder e-mail, dar aula, limpar a casa, cuidar do filho, anotar, entendeu? Tudo ao mesmo tempo. Todo mundo vivenciou isso em algum grau, né? Tem a questão também da parte do gasto, né? O professor que está pagando o gasto do computador, da internet, da energia. A jornada de trabalho dele ficou ainda mais confusa. O ar-condicionado, a mobília, enfim. Será que o governo brasileiro realmente se importou com essa transição para a pandemia? Foi uma coisa assim que pegou todo mundo de surpresa lá no começo, etc. Mas, poxa, a pandemia durou muito tempo. A gente realmente recebeu algum incentivo para conseguir melhorar essa situação? Porque, pelo menos na minha experiência, no meu contexto, isso continuou desde o começo da pandemia até o final, né? E lembrando que isso vale para os alunos também, e isso porque eu estou numa posição privilegiada, né? Eu estou no Unicamp, eu tenho condições de ter um computador aqui para estudar, mas enfim, os alunos que tinham que trabalhar para conseguir pagar um computador para ter, por exemplo, para conseguir pagar a própria internet. Então, isso é o espaço, isso são as condições materiais em que a gente se encontra, que tem influência na educação, com toda certeza. Para finalizar essa aula aí, essa playlist, agora a gente entra na parte da intervenção, de como aprender está na natureza humana e que a gente tem que continuar fazendo isso, né? Continuar incentivando isso. Nós somos os únicos seres que, socialmente e historicamente, nos tornamos capazes de aprender. E aprender é uma aventura criadora. Algo, por isso mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a lição dada. Aprender é construir, reconstruir, constatar para mudar, né, para mudar, que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito. Então, de novo, ele falando dessa coisa do fatalismo. A capacidade de aprender não apenas para nos adaptar, mas, sobretudo, para transformar a realidade, para nela intervir, recriando-a. Então, tudo isso que a gente já conversou durante a aula, né? Há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a esperança. A esperança de que professor e aluno juntos podemos aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos à nossa alegria. Outro saber de que não posso duvidar um momento sequer na minha prática educativo-crítica é o de que, como experiência especificamente humana, a educação é uma forma de intervenção no mundo. Com isso a gente termina todo o conteúdo da playlist, mas, né, terminamos o conteúdo, mas a interação e o diálogo ainda existe. Então, vocês podem deixar comentários, interagir comigo nas redes sociais, falar o que vocês acharam, sejam vocês professores ou alunos, ou enfim. É legal manter essa interação, mesmo com o conteúdo fechado, para que todo mundo continue refletindo, né? Compartilhando suas experiências aí. Eu considero esses vídeos que eu fiz absurdamente importantes porque o livro é absurdamente importante e a temática é muito importante.
E eu não sei o quanto de interesse esse tema vai gerar, porque eu fiquei muito interessado, mas eu percebo muito desse fatalismo hoje em dia nas pessoas na faculdade, nos professores, enfim, nas pessoas no geral, né? Até por causa da situação política que a gente tá. Então, eu espero que as pessoas realmente aproveitem esse assunto, porque eu acho que tem muita coisa para aprender. Não é algo necessariamente complicado, complexo, mas é algo novo para muita gente ter esse contato, principalmente para os alunos, né? Normalmente pedagogia, quem faz pedagogia vira professor, né? Mas os alunos têm que saber disso. Todos os alunos, qualquer pessoa que passa por um processo educativo, tem que ter contato com esse tipo de ideia de que eles importam também. Não é só o professor que tem a autoridade, não é só o professor que fala. E, enfim, se eu começar a falar aqui, eu vou ficar falando um tempão com o slide parado, mas acho que é essa perspectiva que eu queria trazer e que com certeza o Paulo Freire queria trazer com toda a playlist. Queria finalizar aqui então o vídeo pedindo o apoio de vocês na divulgação, deixando like, se inscrevendo, me seguindo nas redes sociais, enfim, da maneira que vocês acharem melhor, mandando o conteúdo para quem vocês acham que pode se interessar. E acho que é isso. A gente se vê em alguma outra playlist e até lá.